Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2020, cujo tema é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Sou Priscila, fisioterapeuta da PAI de Espírito Santo do Pinhal, formada em 2007 pela Unipinhal, sou pós-graduada em Neurologia Infantil pela Unicamp, e venho hoje abordar um tema com vocês de como lidar com o desenvolvimento neuropsicomotor atípico na escola regular, barreiras e facilitadores no processo de inclusão. Para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, a palavra que está ligado muito à fisioterapia é a palavra desenvolvimento. É um processo que envolve emergência, aquisição, aperfeiçoamento de funções e habilidades a partir de um script que vai sendo escrito ao longo da experiência. O que é desenvolvimento neuropsicomotor? É definido como um processo de mudanças no comportamento motor de um indivíduo, que está interligado com a idade, mas não necessariamente depende dela, podendo estar à frente das fases no decorrer da idade ou até mesmo com atrasos, que não estão associados a nenhuma doença. Esse bebê ele pode apresentar um atraso e não uma patologia. Isso acontece por conta das condições que o indivíduo vive, né, do ambiente em que ele vive e as tarefas que são dadas a ele. Ao nascer, o nosso sistema nervoso central não está completamente desenvolvido e, em consequência disso, é totalmente dependente das pessoas que fazem parte do nosso convívio. Por isso, a estimulação tanto sensorial quanto motora é muito importante nessa fase para que ocorra e se mantenha em constante evolução, auxiliando também nos processos de aprendizagem. Existe um processo no nosso cérebro para que esse desenvolvimento seja completo, que é chamado de mielinização, que consiste numa formação de uma camada de gordura em volta do corpo do neurônio, que vai ajudar na transmissão do estímulo de um neurônio para outro. Então, o processo de mielinização formará essa capa de gordura em volta do neurônio, que vai ajudar na formação de um neurônio para outro. Quanto mais isso acontecer, mais completo a gente vai conseguir ter o nosso desenvolvimento. 90% do processo de mielinização do nosso cérebro está completo no terceiro ou quarto ano de vida. Por isso, até esse ponto, é muito importante a estimulação. Os outros 10% só vai estar completo na nossa adolescência. Então, olha o tanto de tempo que a gente demora para que o cérebro esteja completamente desenvolvido. O desenvolvimento motor decorre na maioria das vezes no primeiro ano de vida e acontece de forma sequencial. Uma fase vai puxando a outra. Um bebê que nasce saudável, ele já nasce com todos os sentidos prontos, contudo, ainda não completamente desenvolvidos. Então, a importância de ver e anteceder o desenvolvimento no sentido da perspectiva e profundidade, estar sempre atento e observando as fases de desenvolvimento deste bebê. À medida que o bebê cresce e se desenvolve, a sua musculatura vai ganhando controle sobre o próprio corpo, passando de movimentos bruscos a ter movimentos mais refinados, controlados e com uma determinada intenção. O desenvolvimento neuropsicomotor ele está subdividido em fases. A primeira fase são as fases motoras reflexivas, movimentos reflexos, que vão estar presentes no bebê de 0 a 12 meses. Os reflexos são as primeiras formas do movimento do ser humano, onde eles são totalmente de formas involuntárias. Então, nessa fase, será a base para a construção do movimento voluntário. A fase dos movimentos rudimentares vai acontecer do 4º mês ao 24º mês, aonde o bebê, a criança, vai aprender a lidar com a ação da gravidade. Elas vão envolver movimentos estabilizadores, como controle de cabeça, controle de tronco, as tarefas manipulativas, como alcançar, agarrar, soltar um objeto, e os movimentos locomotores, que serão os de se arrastar, engatinhar e andar. As fases dos movimentos fundamentais se dá do 2º ano até o 7º ano de vida da criança.
Ela é uma fase de consequência da fase rudimentar. É um período em que a criança está envolvida ativamente na exploração e na experimentação de capacidades motoras. As fases do desenvolvimento especializado, que seria a última fase, dá após o 7º ano de vida, que é onde o indivíduo ele apresenta movimentos mais específicos para utilização de uma função. Como dito no slide anterior, a fase dos movimentos reflexos é a principal fase para que o bebê possa adquirir seus movimentos voluntários. Então, é uma fase que deve ser muito bem vista. Para isso, existem alguns movimentos involuntários que são chamados de reflexos, como a gente pode ver nesse slide, os movimentos espontâneos, que são os movimentos estereotipados, são um exemplo daquele bebezinho que do jeito que ele é colocado, ele fica. Um exemplo clássico é no acompanhamento mensal, por exemplo, do bebê, a fotógrafa coloca ele para fazer a fotinho e ele permanece do jeito que a fotógrafa coloca e todo mundo pensa, nossa, esse bebê, olha como que consegue. São apenas movimentos reflexos que deixam o bebê permanecer desse jeito. Aquelas risadinhas ao dormir são movimentos reflexos espontâneos, movimentos estereotipados. Os reflexos primitivos também fazem parte da fase reflexa, que é uma resposta involuntária a um estímulo específico. Um exemplo clássico é quando você dá o seu dedo para aquele bebê e ele segura sua mão. Aí, a gente acaba que fala, nossa, que bebê esperto, ele já consegue, fechar a mãozinha, segurar a minha mão. Isso é um movimento reflexo muito importante, a ser observado no bebê. As reações posturais também fazem parte dos movimentos reflexos, onde movemos-se para uma posição ereta. Nesse caso, o terapeuta, ele dá o estímulo e o bebê já consegue responder para uma postura ereta, como, por exemplo, na bola, quando a gente coloca um bebê de bruço na bola, uma resposta reflexa que ele vai ter é conforme o estímulo do terapeuta. Existem as fases de estabilidade, de quando esse bebê, essa criança, vai conseguir alcançar certas fases do desenvolvimento. O controle de cabeça, ao nascimento, ele é um controle completamente pobre. O bebê, no seu primeiro mês de vida, ele consegue apenas elevar o queixo do travesseiro. O controle de tronco, ele já vai ter uma direção do controle. Isso começa no 2º mês de vida, onde ele consegue elevar o peitinho do chão, como a gente pode ver aqui na foto. O rolar vai acontecer completo, o rolar completo de prono para supino vai acontecer ao final do 6º mês, aonde o bebê consegue, de barriguinha para cima, consegue rolar de barriga para baixo. Isso acontece no final do 6º mês. A posição sentada, ela se dá início no 4º mês, apenas com o tronco superior. É quando você coloca o bebezinho sentado, ele permanece por um pouquinho e despenca, porque ainda não está completamente formado. No final do 6º mês, essa formação vai partir para o tronco inferior, A partir de baixo da força muscular do neném, vai estar completamente formada e ele vai conseguir permanecer sentado através de uma anteriorização do tronco. E a posição em pé, onde ele busca estabilidade, é onde a força da gravidade não gera mais restrição para o movimento. Então, essas são as 4 fases importantes para que ele consiga desenvolver todas as fases do movimento. Finalizando, então, as fases do desenvolvimento neuropsicomotor normal, a gente vai abordar um pouquinho o tema atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que refere-se à condição em que a criança não se desenvolve dos padrões da normalidade ou alcança suas habilidades necessárias para cada estágio do desenvolvimento. Os principais sinais e sintomas que podem indicar que existe algum atraso nesse desenvolvimento é a hipotonia, que são músculos fracos e decaídos, É aquele bebê molinho, que você nunca consegue sustentar ele em uma posição. Dificuldade de segurar a cabeça até os 3 meses, não consegue sentar sozinho após o 6º mês, não consegue engatinhar depois dos 9 meses,
não come sozinho antes dos 15 meses, não consegue falar 2 palavras para formar uma frase, né, até o 28º mês, não controla o xixi e cocô até os 5 anos de idade. Então, esses são alguns sinais e sintomas que indicam, né, que pode estar ocorrendo algum atraso nessas fases do desenvolvimento neuropsicomotor. O que causa, né, esse atraso no desenvolvimento? Quais as possíveis causas que podem acontecer? Pode ser que seja no ato da concepção, durante a gravidez pode ser que a mãe passe por um período de desnutrição, alguma doença ou traumas, alterações genéticas, no momento do parto, que é a famosa falta de oxigenação, né, no momento do parto pode ocasionar um atraso no desenvolvimento. Após o nascimento, como também desenvolver alguma doença, trauma ou desnutrição. A prematuridade é um fator que pode causar atraso no desenvolvimento e outros fatores também ambientais e comportamentais. Existe um sistema de avaliação que é identificado logo após o nascimento do bebê, onde ele vai poder mostrar qualquer anormalidade que possa estar acontecendo logo após que esse bebê nasceu. Então, no primeiro minuto de vida, é feita uma avaliação para detectar eventuais problemas que vão requerer cuidados especiais. Após 5 minutos, é aplicada uma reavaliação para ver se houve qualquer alteração do quadro inicial. Nessa avaliação, o que vai ser observado? Os médicos observam a aparência, né, que é a cor do bebê, o seu pulso, que é a sua frequência cardíaca, a careta do bebê, que vai identificar irritabilidade reflexa, as atividades que vão mostrar o tônus do bebê, o tônus muscular e a sua respiração. Como forma de resultados, é dado como pontos, né? De 0 a 10, a gente identifica através dos scores, de 0 a 10, a pontuação dessa avaliação. Acima de 7 significa que o bebê está bem. Um score de 4,5 a 6 significa que o bebê tem problemas de respiração normal, que é quando o bebê nasce, precisa ficar um tempinho lá na incubadora, né, para se restabelecer, ele saiu de um ambiente onde está desconhecido, ele fica um tempinho ali e já volta para o quarto com a mãe. E o score igual ou menor que 3 indica que esse bebê está em condição crítica e precisa ser investigado com mais frequência. Quando algo foi diagnosticado, mesmo antes do nascimento, no pré-natal ou mesmo na hora do parto, indica-se que o bebê pode apresentar atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Uma patologia comum hoje em dia, na maioria dos casos que ocorre esse atraso, é a paralisia cerebral. Então, vamos falar um pouquinho, né, do que é a paralisia cerebral. É um conjunto de desordens permanentes que afetam movimentos e posturas. Os sintomas ocorrem devido ao distúrbio que acontece durante o desenvolvimento no nosso cérebro. Na maioria das vezes, ela é diagnosticada antes do nascimento. Os sinais e sintomas da paralisia cerebral eles aparecem durante a infância ou a idade pré-escolar. A amplitude do movimento pode ser reduzida em várias articulações do corpo devido à rigidez muscular. Um paciente com paralisia cerebral, ele apresenta um tônus elevado, né? Um tônus acima do normal, chamado de hipertonia. Isso que prejudica a amplitude do movimento e ela pode ser reduzida. O efeito da paralisia cerebral nas habilidades funcionais, ela varia muito. Pode ser um paciente com paralisia cerebral capaz de realizar todas as fases do desenvolvimento e outros não chegam nem a andar. Alguns apresentam a função cognitiva normal e outros também já podem apresentar essa cognição com certa deficiência. Para isso é feita a classificação da paralisia cerebral, né? Ela é classificada como a paralisia cerebral espástica, é aquela que causa rigidez e dificuldade no movimento, por causa da hipertonia, né, do nosso tônus aumentado, vai causar essa dificuldade da realização do movimento.
A paralisia cerebral discinética, que é conhecida como atetoide, causa movimentos descontrolados, atípicos e involuntários. Então, este paciente com paralisia cerebral discinética, o que ele vai precisar usar, né, na sua vida diária para que consiga realizar um movimento, mesmo que involuntário e atípicos? São os reflexos primitivos que eu falei lá no começo da aula, né? Eles não desaparecem em casos de paciente com paralisia cerebral. Eles permanecem nesse paciente para que ele consiga, pelo menos, realizar o movimento, né? Mesmo que de forma descontrolada, de forma involuntária. Então, ele utiliza desses reflexos. E a paralisia cerebral atáxica, que é a nossa paralisia cerebral mais grave, que é aquela que causa problema de percepção de equilíbrio e profundidade, onde é aquele paciente que, né, no futuro acaba adquirindo-se de uma cadeira de rodas, não consegue fazer o uso da marcha para se locomover. Então, como foi citado na paralisia cerebral, né, esse desenvolvimento neuropsicomotor atípico, né, vamos falar um pouquinho dele na inclusão. O desenvolvimento atípico são aqueles que têm algum comportamento fora dos padrões da normalidade e podem ter origem diferenciadas, como deficiência intelectual e transtornos de aprendizagens. Atualmente, as crianças com deficiência são escolarizadas na perspectiva de educação inclusiva. Para isso, a escola deve desenvolver estratégias pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem do aluno com esse desenvolvimento atípico, né? Essas estratégias podem ser, por exemplo, análise de currículo na contratação do profissional, adaptações e recursos que vão facilitar, né, esse atraso do aluno em sala de aula, técnicas e avaliações exclusivas para esse aluno e, principalmente, considerar o profissional sempre buscando o seu aperfeiçoamento para poder lidar, saber lidar com esses alunos incluídos. Com isso, a gente consegue concluir que o afeto entre a família e a escola é de grande importância, não só para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mas também para o desenvolvimento psicoafetivo. Se o desenvolvimento neuropsicomotor encontra-se anormal, isso é resultado de vários fatores, como, por exemplo, o estado físico e mental, que acrescentará uma série de distúrbios desse desenvolvimento. Após a inclusão, o papel do pedagogo é proporcionar um ambiente que vai auxiliar no seu melhor desenvolvimento, procurar identificar as dificuldades apresentadas pelo aluno, né, e orientar sempre os pais de tudo o que acontece com seus filhos. E em casos mais graves, é aconselhável fazer o acompanhamento escola-terapia, né? Esse aluno que foi incluído sempre estar sendo assistido pelos terapeutas, né? No caso, que fazem parte de uma equipe multi, aí vai depender de cada caso, né? Um aluno que precise de terapeuta ocupacional, de físio, de fono ou até mesmo de psicólogos. Então, fazer esse acompanhamento, fazer essa ponte escola-terapia e lembrar sempre, né, de ter um profissional habilitado, um profissional que entenda, né, pelo menos desse atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, do porquê está acontecendo isso, para que melhor ele possa ajudar esse aluno e esse aluno sinta-se cada vez mais confortável dentro da sala de aula. Com essa frase, então, a gente encerra nossa aula de hoje, né? Quando se destrói um velho preconceito, sente-se a necessidade de uma nova virtude. A maior deficiência é a deficiência de amar. Fica aqui o meu muito obrigado a todos e espero ter contribuído um pouquinho no conhecimento de vocês.